Olá, estamos hoje aqui para mais um programa na Universidade na Madrugada para falar sobre benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS. Meu nome é Luciana Moraes de Farias, eu sou advogada previdenciária e estou atualmente na presidência do Instituto dos Advogados Previdenciários, IAPE, e estou aqui para falar com vocês sobre INSS, especificamente benefícios por incapacidade. Muito está se falando de previdência social, de reforma na previdência, mas hoje aqui vamos tratar do que está em vigor, o que está valendo hoje. O que muito está se falando aí é como ficará no futuro. Pode ser um futuro próximo, mas não está valendo ainda. Hoje o que nós vamos passar é o que está em vigor. Então vamos lá. Todo trabalhador, então isso é importante para você, para todos vocês, para todos nós que trabalhamos, independente da gente querer ou não, a gente tem que contribuir para o INSS. Querendo ou não, a gente vai pagar uma contribuição social obrigatória. E essa contribuição, para que ela serve? Ela serve para quê? Quando nós precisarmos, quando nós não pudermos mais trabalhar, seja por uma doença, por um acidente, pela idade avançada, a gente consiga receber um benefício. Então, desses benefícios que a gente vai falar hoje, só que os benefícios restritos à incapacidade. Então, é muito importante porque todo trabalhador tem direito. Todo trabalhador, seja empregado, seja o contribuinte individual ou autônomo, o profissional liberal, a empregada doméstica, o trabalhador avulso, o rural, todos nós temos direito a esses benefícios. E mesmo aquela pessoa que não trabalha, mas que contribua na forma de facultativo, também terá os direitos que nós vamos tratar hoje aqui. Então, o que nós vamos falar são os benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS. Entre eles, o primeiro que nós vamos tratar é o benefício auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade e ele é devido para o trabalhador que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Então, primeiro, por que está esses 15 dias aí? O empregado, aquela pessoa que trabalha registrada, quando ela fica doente ou sofre um acidente, ela, se precisar ficar afastada, os primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa o pagamento. Então, só irá para o INSS, só será competência do INSS o pagamento desse benefício a partir do 16º dia. Então, por isso que está lá, ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias, porque se for até 15 dias, quem vai arcar com o pagamento do salário é a empresa e não vai chegar à responsabilidade do INSS. E o que mais que a gente tem com relação ao auxílio-doença? A necessidade social que dá ensejo a este benefício é uma incapacidade laboral, não posso trabalhar, laboral temporária. E esse temporária, quem vai dizer o que é temporário? Quanto tempo é temporário? Não se tem um tempo exato do que é temporário ou não. A gente só viu que a partir do 16º dia, a pessoa vai ser encaminhada ao INSS para verificar os requisitos e depois receber o benefício auxílio-doença. Mas não tem um prazo máximo que se fale do que é esse temporário. Mas o que eu posso dizer é que o temporário é que há uma perspectiva de melhora, que não é permanente. É o contrário de permanente ou definitivo. Há uma perspectiva de melhora. E aí, qual é a grande questão, a grande dúvida que paira na cabeça de muita gente com relação ao auxílio-doença, que eu ouço muito e diariamente? A pessoa me diz,
eu tenho tal doença, eu não consigo trabalhar, eu estou de cama, só que eu passei no INSS e foi negado o meu benefício. Isso, quem já não ouviu ou já passou por uma situação dessa? No entanto, não basta ter a incapacidade temporária por mais de 15 dias. Tem outros requisitos que são necessários ser cumpridos para se pleitear e receber o benefício auxílio-doença. Primeira coisa delas é a doença pré-existente, que está aqui. Doença pré-existente versus incapacidade pré-existente. O que a legislação traz? Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, entenda-se INSS, já portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Vamos explicar, tirar em miúdos essa questão? A questão é assim, a pessoa pode trabalhar doente. O que não pode, o que ela não vai conseguir é quando essa doença gerar uma incapacidade. Então, o que eu trago é, doença é diferente de incapacidade. Eu, Luciana, eu tenho hérnia de disco. Hérnia de disco é uma doença. Eu tenho uma doença. Eu estou incapacitada? Não. Então, eu mesmo com uma doença, eu posso trabalhar. Eu não vou receber auxílio-doença, porque eu tenho uma doença, mas essa doença não incapacita. No entanto, eu já tive uma fase que essa minha hérnia de disco, ela estava grave, eu não conseguia trabalhar. Aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei incapacitada. Essa doença agravou, olha lá, ela agravou, ela progrediu, e aí sim é que eu tive direito a um auxílio-doença. Então, a questão é o seguinte, quando se fala em doença pré-existente, o que a gente tem que entender é que a doença pode existir antes de começar a trabalhar. O que não pode é a pessoa estar incapacitada, ou seja, eu já tenho uma incapacidade, eu não consigo trabalhar, só que eu vou lá e pago o INSS para depois pedir o benefício. É isso, é que não pode. Então, aqueles casos que eu falei que eu ouço todos os dias, é isso. É a pessoa que já tem a incapacidade, ela já não tem condições de trabalhar, ela não trabalha. No entanto, ela vai lá e paga o INSS. É possível pagar? É possível pagar, porque ele não vai fazer um exame prévio para ver se a pessoa tem ou não incapacidade. A pessoa vai lá, faz o carnezinho, a guia GPS, paga numa casa lotérica, paga no banco e depois dos 4 meses, que muito se fala dos 4 meses, a pessoa vai lá e buscar o benefício. O que vai acontecer? Ela está doente? Sim. Ela está incapacitada? Sim. Às vezes é muito grave essa doença que incapacita ela. No entanto, ela não vai receber o benefício. Por quê? Porque a pessoa tem que ser segurada. O que está escrito ali? Não será devido ao auxílio-doença ao segurado. Então, primeiro requisito, vamos lá. É a incapacidade. Não basta estar doente. Essa doença tem que levar a uma incapacidade. Incapacidade, entenda, eu não consigo trabalhar. Lembra do meu caso aqui? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho uma doença, mas ela não é incapacidade. Ela só vai gerar direito ao benefício se, cumpridos os outros requisitos que nós vamos falar, se gerar uma incapacidade de eu trabalhar. Então, o primeiro requisito para receber auxílio-doença é o quê? Que a pessoa tenha uma incapacidade, ela não consiga trabalhar e que essa incapacidade seja temporária, porque se for definitiva, se for uma incapacidade que não tenha cura e ela seja grave a tal ponto de incapacitar a pessoa de trabalhar, vai ser motivo para aposentadoria por invalidez, que é o que nós vamos ver no segundo momento. Então, primeiro requisito, incapacidade temporária. Terceiro requisito, essencial,
A pessoa tem que ser segurado. Primeira coisa que eu falei aqui, previdência social é para todo trabalhador. Todo trabalhador, querendo ou não, tem que contribuir. E aí, ele contribuindo, o trabalhador contribuindo, ou aquela pessoa que queira contribuir, que é o facultativo, se ela está contribuindo e só depois da contribuição é que vem a incapacidade, aí sim ela vai ter cumprido o requisito dela ser segurada e ter a incapacidade. Então, o que esse artigo da lei fala é o seguinte: não adianta a pessoa estar incapacitada, não estar trabalhando e ir lá pagar como facultativo, ir lá pagar a guia GPS, o carnezinho do INSS para depois buscar o benefício, porque aí vai dar a questão da incapacidade pré-existente, não vai dar certo, não vai ter cumprido os requisitos. Então, auxílio-doença, incapacidade temporária do segurado. E aí temos aqui, a presença da doença por si só não significa existência de incapacidade laborativa. É o meu caso, vocês vão lembrar de mim. Eu tenho hérnia, mas eu não estou incapaz. Importante a repercussão no desempenho das atividades. Doença pré-existente agravada pode levar à incapacidade com direito ao benefício. Eu tenho a hérnia, quando agravar esse meu problema e eu não conseguir trabalhar, vai gerar incapacidade, e se eu estiver recolhendo para o INSS, se eu estiver na condição de segurado do INSS, cumprido carência do benefício que a gente vai ver, eu vou ter direito ao auxílio-doença. E aí, então, antes da gente passar para o auxílio-doença acidentário, quais os requisitos que eu falei? Incapacidade temporária do segurado. Para o auxílio-doença, tem mais um requisito que entra aqui, que é a carência. Carência é número mínimo de contribuição, é o número mínimo de meses que eu paguei o INSS. Se eu estou como empregada, cada mês que eu trabalho conta como um mês de contribuição. Se eu sou profissional liberal, eu sou advogada, eu pago minha contribuição social como advogada. Cada mês que eu pago, conta como uma contribuição. Para que eu tenha direito ao auxílio-doença, eu tenho que ter pago 12 meses, 12 contribuições, seja como empregado, seja como contribuinte individual, que é o profissional liberal, seja como doméstica, ele vai juntar. O que importa é o número de contribuições. Posso ter tido contribuições lá no passado, posso ter contribuições agora, vai juntar todas. Se eu tiver no mínimo 12, eu vou conseguir cumprir o requisito da carência. Então, voltando aos requisitos, incapacidade temporária, ter qualidade de segurado e carência. Nessa qualidade de segurado, tem mais uma questão importante para a gente colocar aqui. Eu tenho que ter 12 contribuições para cumprir carência. Agora, para eu ter qualidade de segurado, eu tenho que estar trabalhando no momento que momento? No momento que eu ficar incapacitada. Ou então, como se trata de um seguro social, a gente está falando do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Eu posso ficar um prazo que, mesmo sem eu trabalhar, mesmo sem eu recolher, eu continuo mantendo a minha qualidade de segurado. Que prazo é esse? Então, é assim, se a pessoa está como empregada, como contribuinte individual, e ela está trabalhando e, consecutivamente, está sendo recolhida a sua contribuição social. Se ela trabalhar até 10 anos, ou seja, até 9 anos e 11 meses, ela parando de trabalhar, ela vai ficar 1 ano com qualidade de segurado. Ela mantém essa qualidade de segurado. Isso quer dizer o quê? Parei de trabalhar. Nesse 1 ano próximo, se eu ficar incapacitada, eu tenho qualidade segurada. Então, eu vou poder ir lá no INSS e pleitear o benefício, porque eu tenho qualidade segurada. Então, se trabalhar até 9 anos e 11 meses, eu tenho
1 ano de manutenção de qualidade segurada. Se eu trabalhar mais de 10 anos, esse período de manutenção aumenta para 24 meses. Tanto para a primeira ou para a segunda situação, se a pessoa receber seguro-desemprego, esse prazo de 1 ano ou de 2 anos, ele vai alargar mais 12 meses, ficando 24 meses ou 36 meses. Isso é o que se fala qualidade de segurado. Então, a pessoa não necessariamente tem que estar trabalhando naquele momento que ficou incapacitada. Ela pode estar nesse prazo de manutenção. Então, a pessoa trabalhou por 10 anos, parou de trabalhar, recebeu seu seguro-desemprego. Nos 36 meses seguintes, se ela ficar incapacitada, ela vai poder ir a uma agência da Previdência Social e buscar o seu benefício auxílio-doença. Então, os requisitos são esses do auxílio-doença: incapacidade temporária, qualidade de segurado e carência. Agora, vamos ver mais algumas peculiaridades. O auxílio-doença, ele pode ser acidentário. Até então, o que a gente está falando é de qualquer doença. No entanto, ele pode ser acidentário quando se tratar de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Será devido pelo período em que o segurado estiver incapaz de exercer a sua atividade habitual. O direito que ele vai ter, além disso, é uma estabilidade no emprego de no mínimo 1 ano. E o empregado continua a receber o fundo de garantia. Essa é a situação do auxílio-doença acidentário. Quando se tratar de uma incapacidade decorrente de um acidente ou de uma doença que não tenha a causa o trabalho, a função exercida pela pessoa, o que ele vai receber é um auxílio-doença previdenciário. O valor do benefício será o mesmo, os requisitos serão os mesmos, só que não vai ter a repercussão no âmbito trabalhista, que é o auxílio-doença previdenciário, onde a causa é um acidente de qualquer natureza ou doença não ocupacional, que não tem a ligação com o trabalho. Ele é devido pelo período em que o segurado estiver incapaz de exercer a sua atividade habitual. Não tem estabilidade no emprego e não tem o depósito de FGTS. Com relação ao auxílio-doença, são esses os requisitos para receber um auxílio-doença. E aí, só levando uma questão na prática. A pessoa, então, tem a incapacidade, ela é temporária, ela é segurada da Previdência Social e cumpriu a carência. O que tem que fazer? Aí tem que procurar uma agência da Previdência Social e requerer o auxílio-doença. Vai ser marcada uma perícia, você vai ter que levar o seu atestado médico, onde comprove a sua incapacidade, e o médico perito vai analisar a sua incapacidade e passar para análise da Previdência Social os demais requisitos para ver se concede ou não o benefício. Não sendo concedido e você estiver ciente, você tiver realmente incapacitado, você deve procurar, então, aí sim, o Poder Judiciário, procurar um advogado da sua confiança para que ingresse, então, com uma ação previdenciária buscando esse benefício. Quando vai ser devida essa ação? Quando tiver a negativa do INSS. Passou pelo INSS, foi negado, aí sim é que você vai buscar a via judicial. O outro benefício por incapacidade, o segundo deles, é a aposentadoria por invalidez. Os requisitos da aposentadoria por invalidez são muito parecidos com os do auxílio-doença. No entanto, o que vai mudar é com relação à incapacidade. A incapacidade do auxílio-doença é diferente da incapacidade da aposentadoria por invalidez. O que a gente estava falando muito? Que a incapacidade é temporária, que tem uma previsibilidade de melhora aquela incapacidade. Não sabe quando, mas pode vir a melhorar. No caso da aposentadoria por invalidez, para quem que é devida a aposentadoria por invalidez? É para o segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O que é isso? É uma incapacidade
é uma incapacidade substancial, é uma incapacidade grande, que aquela pessoa ela não tem condições de trabalhar. Ela não tem condições de trabalhar, igual do auxílio-doença. No entanto, aqui a diferença é o prazo. Lá a gente tem uma incapacidade que é temporária. Aqui ela vai ser permanente. Aqui não se tem uma previsão que essa pessoa vai melhorar. Pode melhorar? Sim, por isso que é permanente, diferente de definitiva. Aqui é permanente, ou seja, a pessoa receberá aposentadoria por invalidez enquanto permanecer incapacitado. Ou seja, então eu sou aposentado por invalidez e posso ter minha aposentadoria cessada? Eu sou aposentado. Pode, porque ela, diferente de uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que é definitiva, aposentadoria por invalidez é permanente. Ela vai ser devida enquanto a pessoa do segurado permanecer incapacitado. E a aposentadoria por invalidez, ela decorre de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Igual o auxílio-doença, não é mesmo? E aqui vai ser chamada aposentadoria por invalidez acidentária. Quando decorrer de doença não ocupacional ou acidente de qualquer natureza, vai chamar aposentadoria por invalidez previdenciária. Da mesma forma do auxílio-doença, com relação ao INSS, com relação à parte previdenciária, tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez vão ter duas espécies. Uma, quando tiver nexo de causalidade com o trabalho, é onde vai chamar auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária. No entanto, mesmo se você estiver no final de semana em casa, você não trabalha de final de semana, você sofre um acidente, não é de trabalho, você sofre um acidente no final de semana. É acidente? É um acidente, só que não tem ligação com o trabalho. Você vai receber o benefício? Sim, gerar a incapacidade, você recebe o benefício. No entanto, o benefício será ou um auxílio-doença previdenciário ou uma aposentadoria por invalidez previdenciária. É a nomenclatura que muda e a repercussão é com relação aos direitos trabalhistas. Na aposentadoria por invalidez, é um benefício que é decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência. Então, a gente está falando de uma situação que, além da pessoa ser incapacitada, ela não tem condições de se reabilitar para um outro trabalho, porque a pessoa, muitas vezes, ela pode ter uma incapacidade, mas se ela fizer um curso, se ela se aprimorar em uma outra área, ela consiga uma outra função, um outro cargo que lhe garanta a subsistência. Aí, a gente está falando de auxílio-doença. Ela pode receber o benefício, passar por uma reabilitação profissional e depois voltar ao mercado de trabalho. Quando que vai passar para uma aposentadoria por invalidez? Quando não for possível essa reabilitação. Não é possível essa pessoa fazer esse curso ou se aprimorar numa outra área para conseguir uma renda. Nesse caso, o benefício devido a ela é a aposentadoria por invalidez. Exercício do trabalho. O segurado precisa, antes de tudo, ter condições físicas de exercer algum trabalho, atividade. O fato de poder fazê-lo não excluirá por si a concessão do benefício. Será necessário que ele esteja apto para desempenhar não qualquer atividade, mas alguma atividade cuja remuneração lhe possibilite manter o seu nível de subsistência. Olha que interessante. Então, não é porque a pessoa consegue fazer uma atividade que, por si só, esse fato vai negar o direito dela de receber um benefício por incapacidade. Essa atividade que ela tem condições de exercer tem que lhe gerar renda, tem que lhe gerar uma remuneração que ela tinha antes daquela incapacidade, antes daquele acidente ou daquela doença. Porque a questão aqui é que a gente está falando de um seguro.
a pessoa não tem condições de manter aquela rentabilidade dela. Então, é aonde ela vai procurar a Previdência Social para lhe trazer aquela renda para a qual ela contribuiu. Da constatação da incapacidade. Dependerá da verificação da condição da incapacidade mediante exame médico pericial a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social. Aqui, hoje em dia, não temos mais Ministério da Previdência. Uma das reformas da Previdência que já foi feita foi essa, foi extinto o Ministério da Previdência Social. Mas quem vai fazer a perícia dessa pessoa? É um médico perito do INSS, é um médico perito dos quadros do INSS. Ele vai constatar se está presente a incapacidade ou não e se ela é temporária ou se ela é permanente, para ele indicar se é caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Incapacidade para Organização Mundial da Saúde, OMS. Qualquer redução ou falta resultante de uma deficiência ou disfunção da capacidade para realizar uma atividade de uma maneira que seja considerada normal para o ser humano. Isso é incapacidade. Então, aqui a gente vai falar o próximo benefício do auxílio acidente, é um terceiro benefício por incapacidade. Então, o que quer dizer isso? O que é a incapacidade para OMS? Qualquer redução ou falta. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma capacidade residual, como se fala, mas eu não consigo exercer as mesmas atividades que uma outra pessoa que não tem aquela deficiência. E aí, o que vai acontecer? Eu vou exercer a minha atividade de forma mais lenta, ou muitas vezes eu não vou conseguir exercer certas atividades. E aí é onde que vai se verificar qual benefício será devido. Essa incapacidade que eu tenho, que é essa redução ou falta de uma capacidade para realizar alguma atividade ali, ela é total? Se ela é total, eu vou ter condições de sarar? Eu vou conseguir essa capacidade novamente? Se sim, auxílio-doença. Se não, ela é total e ela é permanente. Eu não tenho uma previsão de quando eu vou melhorar. Aí, aposentadoria por invalidez. Agora, e se essa incapacidade for parcial? Eu consigo trabalhar, mas eu não consigo mais trabalhar com aquela destreza que eu tinha antes. Eu trabalho ao lado do meu amigo, a gente está na mesma função, só que eu sou mais lenta por causa dessa minha dificuldade, dessa minha incapacidade parcial. Eu vou receber algum desses benefícios que a gente falou? Não. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem que ser incapacidade total. Ou, como eu gosto de falar, uma incapacidade substancial, que eu não consiga trabalhar. Eu não consigo trabalhar. Se ela for parcial, aí é o caso do auxílio-acidente que a gente vai ver. Incapacidade laborativa. Para fins previdenciários, entende-se a incapacidade laborativa ou para o trabalho como a impossibilidade de desempenhar funções específicas de uma atividade ou ocupação, para as quais a pessoa estava habilitada e em exercício. Ao desempenhar a sua função, não consegue atingir a média de rendimento alcançada por pessoas que pertencem à categoria de trabalho. É o caso do meu amigo, trabalha eu e ele numa linha de produção, mas ele é mais rápido que eu. Mas por quê? Por que disso? Porque eu sofri uma doença ou um acidente que eu fiquei não com aquela mesma destreza. É isso que está falando aqui. E aí? Como que eu vou receber um benefício? Ele pode subir de cargo ali na empresa e eu não consigo fazer como ele. O que vai acontecer comigo? É aí onde é prevista uma indenização para mim, que é o auxílio-acidente. Em todos os casos de benefícios por incapacidade, eu falei muito aqui da incapacidade, que a incapacidade, muitos falam da incapacidade total, eu gosto de usar o termo incapacidade substancial. E a incapacidade muitas vezes não está ligada só com a doença que a pessoa tenha.
Vocês concordam que uma pessoa com a mesma doença, mas se a gente for levar em consideração a idade, uma pessoa com 25 anos e uma pessoa com 60 anos, com a mesma incapacidade, a idade vai interferir ali? Vai interferir. E as condições sociais dela? Sim. Porque essa pessoa, ela pode, as condições sociais, ela pode ter uma dificuldade maior de locomoção. Ela pode trabalhar em exercícios que lhe demandem força física. E isso está levando em consideração aqui qual é a idade dela, quais as condições sociais, qual é a formação cultural e profissional dela. Então, vocês concordam que é diferente eu levar para uma reabilitação profissional uma pessoa com 25 anos e outra com 60, uma pessoa que já tem uma formação profissional de outra que não tem uma formação profissional? O diagnóstico da doença, aí sim é a doença em si, o tipo de atividade ou profissão e suas exigências. Qual o tipo de atividade, qual o tipo de função que essa pessoa exerce? Se a pessoa é pouco letrada e se exerceu a mesma atividade braçal durante toda a sua vida. Aí sim, se perguntar quais as chances reais de reabilitação e essa reinserção no mercado de trabalho. Então, ao se verificar a incapacidade, não verificar apenas a doença em si. Eu tenho hérnia de disco. E verificar só o CID, Código Internacional da Doença da Hérnia de Disco. Não, tem que considerar todos esses aspectos aqui, porque vai influenciar sim na vida do trabalhador e se a doença, junto com todos esses fatores aqui, se vão levar a uma incapacidade, se ela vai ser total, se ela vai ser parcial, se ela vai ser permanente. Então deve ser analisado todos esses requisitos, essas questões. E aqui eu trouxe uma chave para vocês, porque muito se fala, a incapacidade tem que ser total, incapacidade total. O que é incapacidade total? Daí tá lá, eu acho que a senhora não está em condições de trabalhar. A 100% de incapacidade só se admite com o rigor mortis. O que isso quer dizer isso? Se a gente falar incapacidade total, se a gente pedir uma incapacidade total da pessoa, como que ela vai estar? Ela vai estar morta. Então, por isso que essa incapacidade total, ela tem que ser verificada com relação a todas essas questões sociais da pessoa, a idade, a condição social e cultural, que atividade, que função que ela exerce, tudo isso para se adequar à realidade. Vai ser possível essa pessoa passar por uma reabilitação profissional, porque a reabilitação profissional não pode ser apenas um diploma que a pessoa recebe, que fez um curso de digitação e vai voltar ao mercado de trabalho. Reabilitação profissional não pode ser apenas um certificado que a pessoa recebe. Agora o senhor está apto a voltar ao mercado de trabalho. Não pode ser assim. Se a pessoa tem 60 anos, nunca trabalhou no computador, vocês acham que essa pessoa, se reabilitada, entre aspas, com um curso de digitação de computador, vai conseguir ir ao mercado de trabalho? Ter a sua reinserção no mercado de trabalho? Não vai. Então, por isso, analisar todos os aspectos. E não acabou ainda. Tem um outro plus na aposentadoria por invalidez que chama grande invalidez. Quando a pessoa é aposentada por invalidez, ou seja, a incapacidade permanente, ela é segurada, e essa incapacidade for tão grave que ela necessite do auxílio de terceira pessoa, vai chamar grande invalidez. E ela deve solicitar essa grande invalidez no INSS ou judicialmente para receber 25% a mais. A grande invalidez, ela vai ser devida quando a pessoa necessitar de uma terceira pessoa para as atividades habituais dela. Quando ela tiver cegueira total, perda de 9 dedos, isso daqui, gente, essa tabelinha aqui, está no decreto 3.048.
Então, ele traz algumas situações extremas, onde essas pessoas que estão aqui, que têm essa grande invalidez, que vocês estão vendo, eu nem vou ler todas elas, tá aí na telinha. A pessoa que tem essas incapacidades, ela tem direito a receber um adicional, além da sua aposentadoria por invalidez, de 25%, que seria pelo auxílio de terceira pessoa para auxiliar, para ajudá-la nas suas atividades do dia a dia. Então, fica essa dica para vocês. O terceiro benefício por incapacidade é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele será devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, a gente está numa situação aqui, esse benefício é aquele que é devido quando a pessoa sofre um acidente, a gente está falando só de acidente, não pode ser doença de qualquer natureza, é um acidente, e por conta desse acidente a pessoa fica com uma sequela. Então, essa pessoa pode ter sofrido um acidente e já ter recebido um auxílio doença. Ela pode já, esse acidente pode ter sido lá no passado, mas ela ficou com uma sequela, ela ficou com um encurtamento da perna, ela não consegue mais levantar o braço como fazia antes, ela não tem mais força na mão, ela perdeu algum pedaço de, ela perdeu algum dedo que ela não tenha mais condições de exercer aquela atividade que antes exercia. Então, se esse trabalhador ele ficou com uma sequela decorrente de acidente, e aí o requisito é esse, sequela decorrente de acidente, mas nunca esquecer que a gente está falando de segurado da Previdência Social, não é para qualquer pessoa, é para os segurados da Previdência Social. Quem são os segurados? O trabalhador. Então, sempre lembra isso. Quando do acidente, a pessoa tinha que ser segurado do INSS. Entra aquela regra também. Parei de trabalhar, passou 12 meses, mais 12 meses recebi seguro-desemprego. Passou 24 meses, mais 12 meses. Se aplica aqui também. Ele tem a natureza de indenização, porque é justamente eu sofri um acidente e não posso mais exercer aquela função do jeito que eu exercia. Então, é uma indenização. Ele é devido para acidente de qualquer natureza ou acidente do trabalho. E no acidente do trabalho, também está a doença ocupacional, porque eu deixei bem claro que é acidente de qualquer natureza. Dentro do acidente de qualquer natureza está o acidente do trabalho. E quando a pessoa sofre uma doença no ambiente de trabalho, se for uma doença do trabalho que tiver ligação com a função exercida, essa doença, ela será considerada acidente para fins previdenciários. Isso quer dizer, se a pessoa que sofreu uma doença ocupacional ficar com uma sequela, terá também direito a receber o auxílio acidente. Aqui, a questão da fungibilidade é no caso, por exemplo, você teve o seu benefício negado no INSS, você pediu um auxílio doença, foi negado. Você era aposentado por invalidez e aí você foi chamado numa perícia e cessaram o seu benefício porque foi entendido que você está capaz. E aí você vai entrar com uma ação, contra o INSS com o advogado. E o que vai acontecer? Muitas vezes, o que pode acontecer no curso de uma ação? A pessoa pode melhorar. Então, você tem uma doença, uma doença que gera uma incapacidade. No decorrer do processo, essa incapacidade, ela pode, ao invés dela ser permanente, ela pode ser temporária. Ou, em vez de ser uma incapacidade substancial, ela pode ser parcial. Com relação a isso, por isso que eu coloquei essa questão da fungibilidade, que sempre é preciso verificar a hipótese de todos os benefícios por incapacidade, para quando entrar com uma ação, você não perder, você entrar com uma ação e já, dependendo do caso, tem que ver caso a caso, mas já entrar
com pedidos sucessivos. Conceda aposentadoria por invalidez, mas se no decorrer do processo for entendido que essa incapacidade é temporária, que conceda auxílio-doença. E se for considerada a minha incapacidade parcial, que conceda o auxílio-acidente. O auxílio-acidente antes, ele era devido apenas para acidentes do trabalho. Apenas em 95 que ele passou a ampliar acidentes de qualquer natureza. Então, hoje ele é devido mesmo que o acidente que o segurado sofreu não tenha nexo de causalidade com o trabalho. Em 2015, foi aprovado a PEC das domésticas, que foi a Lei 150 de 2015. E por que eu trouxe isso aqui? Porque para receber o auxílio-acidente, tem que ser segurado. Quais os requisitos? Ser segurado, incapacidade parcial ou, sinônimo a isso, redução de capacidade para exercer as atividades que habitualmente exercia quando lá sofreu o acidente. E quem tem direito? Quais são os segurados que têm direito? É o empregado urbano, o empregado rural e o avulso. Contribuinte individual e empregado doméstico não tinha direito. No entanto, em 2015 foi aprovada a PEC das domésticas e agora a empregada doméstica também tem direito a receber auxílio-acidente se sofrer acidente de trabalho, porque agora, com essa aprovação da PEC das domésticas, a doméstica também tem direito a benefícios acidentários. Foi uma das vantagens para essa categoria. E aqui tá o que eu acabei de falar. Quem são as pessoas que podem receber o auxílio-acidente? Que é o empregado, agora a doméstica, o avulso e o segurado especial. O segurado especial é o rural. Esse slide eu trouxe para o auxílio-acidente. Por que eu não falei para aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença? Porque no caso do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, todos os segurados têm direito a esses benefícios. Há uma restrição decorrente apenas ao auxílio-acidente. Então, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, quem pode receber? Todos os trabalhadores que sejam empregado doméstico, trabalhador avulso, o contribuinte individual, que é o profissional liberal, e o segurado especial, que é o rural. Esses 5 são os contribuintes obrigatórios e também tem a opção de contribuir ao segurado facultativo. Se ele contribuir, se ele recolher ao INSS, tiver a carência exigida, ele também poderá receber auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O que ele não vai receber? O benefício, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentário, porque o facultativo ele não sofre acidente de trabalho, porque ele não estará trabalhando. Segurado facultativo é aquela pessoa que não trabalha, ela não pode trabalhar para ser segurado facultativo, porque se ela trabalhar, ela já vai estar enquadrada num desses 5 segurados obrigatórios. Então, a pessoa não está enquadrada aqui. Não faz parte de outro regime de previdência, isso é muito importante também. Então, ele não é servidor público, ele não é militar, mas ele quer ter uma proteção previdenciária. Então, ele pode contribuir como segurado facultativo. E aí, se ele contribuir como segurado facultativo, se ele vier após o cumprimento da carência, lembra a carência, as 12 contribuições? Após o cumprimento da carência, ele ficar incapacitado, ele poderá sim receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Apenas o auxílio-acidente que ele não receberá. Então, aqui, o que eu coloquei ali embaixo? Exige-se condição de segurado, que é aquela situação da pessoa estar trabalhando ou estar na condição de segurado, naqueles prazos, naqueles 12 meses, 24 meses, que pode chegar até 36 meses. Esse prazo que chama de manutenção de qualidade de segurado, também chamado
período de graça, a pessoa mesmo não estando trabalhando, ela manterá a qualidade segurada e poderá pleitear os benefícios do INSS, e aqui a gente está falando dos benefícios por incapacidade. Quando a gente fala em previdência social, a gente fala em risco. Aqui no auxílio acidente, quais são os riscos protegidos? É as sequelas que gerem perda parcial da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado. É necessária a comprovação de que houve redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Está falando a mesma coisa com palavras diferentes. O segurado desenvolve suas funções com dificuldade maior do que um trabalhador com as mesmas condições de idade, habilidade, força física, que não seja portador das mesmas sequelas. Lembra? Estou aqui na linha de produção e meu amigo aqui do lado, ele faz com mais destreza e eu não. É o caso aqui, é essa sequela, é essa dificuldade maior que eu tenha. Se essa dificuldade maior que eu tenha é decorrente de um acidente, esse acidente pode ser na minha casa, pode ser no final de semana, esse é o acidente de qualquer natureza. Então eu sofri um acidente e eu fiquei com essa redução, e se eu estava trabalhando no momento do acidente ou tinha qualidade de segurado, eu vou poder pleitear esse benefício de auxílio acidente. Então hoje eu vejo muitas pessoas que sofreram um acidente lá atrás, sofreram um acidente, estavam trabalhando. Então, por exemplo, uma pessoa lá em 2000, ela estava trabalhando e ela sofreu um acidente de moto. Sofreu um acidente de moto no final de semana, sem relação nenhuma com o trabalho. Essa pessoa, na época que ela sofreu o acidente, ela ficou incapacitada, ficou em casa. Nesse período, ela recebeu o auxílio doença. Perfeito, recebeu auxílio doença e depois ela melhorou, consolidou as lesões, cessou o auxílio doença e aí não recebeu mais nada. Lá em 2000 ficou 8 meses no auxílio doença, cessou o auxílio doença. Agora em 2016 ela está ouvindo aqui e fala, pô, mas eu fiquei com uma sequela, eu fiquei com uma perna, a minha perna é encurtada por causa daquele acidente. Só que eu não recebo nada, eu não recebo essa indenização. Então, esse caso é típico aqui do auxílio acidente, mesmo de um benefício que aconteceu, de um acidente que aconteceu lá em 2000. Se é de 97 para cá, tem direito, porque foi alterado essa ampliação para acidente de qualquer natureza. Então, você que está nessa situação, você ainda tem direito de pleitear o auxílio acidente. Porque o INSS ele deveria ter concedido já de imediato, ele deveria ter feito a troca. Você estava no auxílio doença, cessou o auxílio doença, deveria já ter transformado em auxílio acidente. E esse benefício é devido até a hora de você se aposentar. Atividade habitual é aquela que você exercia quando do acidente, então você exercia uma atividade. E daí, por conta do acidente, você não consegue mais exercer aquela atividade com a mesma destreza. Esse é o caso. A partir de quando é devido? A questão aqui do acidente, ele é devido desde a cessação do auxílio-doença. Você recebia o auxílio-doença, cessou o auxílio-doença e não recebeu nada, lá em 2000, é devido desde lá. Claro que tem que respeitar as prescrições, mas é devido a partir da cessação do auxílio-doença. Se não teve auxílio-doença, desde quando você pleiteou o auxílio-acidente. Então, pessoal, nessa situação, a pessoa, e isso acontece muito, tem muitas situações de pessoas que sofreram um acidente, receberam auxílio-doença, depois teve cessado o seu benefício e não recebe mais nada, não sabe do direito desse benefício auxílio-acidente. Então, mesmo que tenha passado tanto tempo da cessação do auxílio-doença, mas se você, por conta daquele acidente, ficou com uma sequela, procure os seus direitos, porque você ainda tem direito a receber um auxílio-acidente. Se você recebeu o auxílio-doença, melhor ainda, porque daí o recebimento do auxílio-acidente vai retroagir desde a cessação do seu auxílio-doença. E se você não recebeu o auxílio-doença?
vai contar a partir de agora, ou então de quando você pediu o auxílio-doença e foi negado. Porque era um dever do INSS ter transformado esse benefício. Se ele não fez, tem que pagar as parcelas atrasadas. Então, pessoal, eram esses os benefícios por incapacidade que eu preparei aqui para trazer especialmente para vocês. E não deixe, você, como segurado do INSS, não é um favor, é um direito. Então, você que esteja nessas condições, procure uma agência da Previdência Social. Não conseguiu, procure um advogado da sua confiança. Eu agradeço muito a oportunidade aqui da LESP para poder passar essas informações para vocês. Fiquem de olho porque tem muitas mudanças acontecendo em Previdência Social. Algumas vão aqui sim falar em benefício por incapacidade, mas o que está valendo é isso que eu passei hoje. Então, agradeço a oportunidade e até uma próxima vez.